Fala, galerinha! Hoje nós vamos ver o capítulo 7. O capítulo 7 vai falar sobre os usos do verbo ser, né? Esse verbo ser, a gente já teve bastante contato com ele quando a gente estava vendo, né, predicado nominal. E hoje, né, nós veremos um pouquinho mais sobre ele. A princípio, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que numa oração, o verbo tem que sempre concordar com o sujeito, ou seja, o verbo vai precisar se flexionar em número, né, em pessoa, para concordar com o sujeito a que ele se refere. Vejam esse exemplo, eu sou feliz, aí nós temos o verbo ser, não é? E esse verbo ser se modificou para concordar com a pessoa verbal eu, a primeira pessoa do singular. Tudo bem? Olhem o segundo exemplo. Nós somos felizes. Somos também é o verbinho ser modificado para concordar com a primeira pessoa do plural. Nós. Então, vejam bem, um verbo possui uma forma, entre aspas, original. E ele vai se modificar para concordar com o sujeito. Temos a forma original, o verbo ser, né? E ele se modificou em sou para concordar com eu. Eu sou. Ele se modificou em somos para concordar com nós. Nós somos. Então, né, é regra geral, né, que o verbo precisa concordar com o sujeito. Beleza, galera? Sim? Sendo que o verbo ser, quando ele for um verbo de ligação, ele vai quebrar essa regra geral. A professora vai repetir mais calmamente. O verbo ser, quando ele for um verbo de ligação, ou seja, quando ele ligar o sujeito a uma característica desse sujeito, né, a um predicativo do sujeito, ele vai quebrar essa regrinha. Ele vai poder concordar com o sujeito ou com o predicativo do sujeito, tá? O predicativo do sujeito que fica lá dentro do predicado nominal. Estão ligados? Lembraram de tudo? Sim? Então, recapitulando, o verbo ser, né, vai se comportar de uma maneira diferente, ele vai quebrar a regra geral. Isso porque, de vez em quando, ele vai concordar com o sujeito e, de vez em quando, ele vai concordar com o predicativo do sujeito. Show? Vamos ver como o verbo ser vai funcionar. Quais são as regrinhas? Primeira regra, galera. Se o meu sujeito ou o meu predicativo, se algum dos dois estiver no plural, o verbo vai para o plural. Show? Olhem esse exemplo. Nem tudo são flores. Aqui, o meu sujeito é tudo, são é o meu verbo de ligação, flores é o meu predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito aí, flores, está no plural. Então, o meu verbo ficou no plural. Beleza? Sim? Próximo exemplo. Esses papéis são de quem? Eu tenho o sujeito, esses papéis, o são, né, sendo o verbo de ligação, e o de quem sendo o predicativo do sujeito, tá? Percebam que o sujeito, esses papéis, encontra-se no plural. Logo, o verbo de ligação vai se flexionar para concordar com esse sujeito plural. Terceiro exemplo. Seu medo eram as lembranças. Seu medo é o sujeito, eram o verbo de ligação, as lembranças, o predicativo do sujeito. Aí, o predicativo do sujeito encontra-se no plural. Logo, o verbo de ligação ser, né, vai para o plural também. Então, recapitulando, primeira regrinha de concordância do verbo ser é que se o sujeito ou o predicativo do sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural. Show, gente? Tranquilo? Segunda regrinha que o verbo ser, né, vai seguir. Se a frase, a oração, tiver uma pessoa como um dos elementos, ou seja, uma pessoa como sujeito ou uma pessoa como predicativo do sujeito, o verbo vai concordar com a pessoa, tá? Isso porque as pessoas predominam sobre as coisas. Olhem o exemplo, ó. O alvo da menina são os alunos bagunceiros. Aí eu tenho um sujeito, o alvo da menina, e eu tenho o predicativo do sujeito, os alunos bagunceiros, tudo bem? Alvo é coisa ou é pessoa? Alvo é coisa, não é verdade? Então percebam que esse meu sujeito é uma coisa, show? E o meu predicativo, que no caso são os alunos bagunceiros, refere-se, né, o meu predicativo do sujeito refere-se a
pessoas, né? Os alunos. Então, o meu verbo vai concordar com a pessoa, no caso, os alunos, que é uma palavrinha que está no plural, logo o verbo vai ficar no plural. Show, gente? Sim, o alvo da menina são os alunos bagunceiros. Aí, galera, cabe destacar que vocês deveriam, né, enxergar que no sujeito, o alvo da menina, o núcleo é a palavrinha alvo, tá? O que é o núcleo do sujeito? Vocês já aprenderam isso. O núcleo do sujeito é a palavrinha mais importante do sujeito. Então, o alvo é a palavrinha mais importante do sujeito. E alvo é uma coisa, não é verdade? E alunos bagunceiros, que é o predicativo do sujeito, alunos, né, que é a palavra mais importante desse predicativo do sujeito, é uma pessoa. Então, aí temos uma coisa e uma pessoa. O que vale mais? O que vai predominar? A pessoa. Então, o verbo vai concordar, né, com a pessoa. Aí, essa palavra alunos está no plural. Logo, o verbo de ligação ser vai ficar no plural, concordando com a pessoa que está ali, em detrimento da coisa. Show? Posso continuar, gente? Sim? Então, terceira regrinha que o verbo ser vai seguir, tá? Em expressões que indicam quantidade, preço, medida, peso, o verbo vai ficar sempre no singular. Que expressões são essas, professora? Expressões do tipo é muito, é pouco, é mais que, é menos que, é suficiente e etc. Olhem o exemplo. 30 pessoas é pouco para nosso objetivo. Percebam que 30 pessoas se relaciona a quantidade, não é verdade? Então, por isso, tá? O meu verbo vai ficar no singular. Por quê? Porque ali eu tenho uma expressão, né, de quantidade. 30 pessoas é pouco, tá me dando uma ideia o quê? De quantidade. É pouco, então, por conta dessa expressão, o meu verbo ser vai ficar no singular, beleza? Olhem o próximo exemplo. R$10 é mais do que o valor necessário. Então, percebam que eu estou falando mais uma vez, né, de valor, de preço, de quantidade. Logo, o verbo vai ficar no singular, porque a expressão é mais é invariável. O que significa a expressão ser invariável? Significa que ela não vai para o plural. Show? Tranquilo, gente? Sim? Então, ó, agora vamos ver alguns casos em que o verbo ser é impessoal. Professora, o que é um verbo impessoal? É um verbo que não vai se relacionar a sujeito algum. Isso mesmo, o verbo que é impessoal é um verbo que não vai ter um sujeito. E isso é possível, professora? Sim, é possível, tá? E o verbo ser, de vez em quando, vai ser um verbo impessoal. Quando isso vai acontecer, gente? Quando ele indicar data. Tudo bem? Quando ele estiver indicando data, há duas possibilidades. Ele pode ficar no plural, concordando com o número, tá? Com o numeral, ou pode ficar no singular, concordando com a palavra dia, que fica ali, ó, subentendida. Olhem o exemplo. Hoje é 22 de abril. Vocês percebem, conseguem perceber que a palavra dia está subentendida? Hoje é dia 22 de abril? Sim, né? Então, o verbo ficou no singular porque ele concordou com a palavra dia que está subentendida, ou seja, ela não está escrita, mas a gente consegue perceber que ela está ali, escondidinha. Show? Sim? Então, aí, ó, a concordância ocorreu com a palavra dia. Logo, o verbo ser ficou no singular. Próximo exemplo. Hoje são 22 de abril. Aqui a concordância do verbo ser ocorreu com o numeral 22, tá? E por isso o verbo ser ficou no plural. Hoje são 22 de abril. Foi, gente? Sim, nesse caso que a professora acabou de apresentar, o verbo ser não possui um sujeito, tá bom? Ele é impessoal. Segundo caso, tá, gente? Do verbo ser sendo empregado como impessoal, ou seja, sendo empregado sem um sujeito. Quando indicar hora e distância. O que vai acontecer nesses casos, galera? O verbo vai concordar com um numeral. Olhem o exemplo. Daqui ao shopping são 20 minutos, né? 20 é mais de 1, então 20 já é plural, não é verdade? Já na realidade me indica uma quantidade, né, superior a 1. Ou seja, eu tenho várias. Aqui no caso eu tenho 20 minutos, então o meu verbo foi para o plural, para concordar com 20 minutos. Show? Por quê? Porque nesse caso ele vai concordar com um numeral. Tudo bem? Olhem o segundo exemplo. Daqui ao shopping é 1 hora. Percebam que o verbo está no singular porque concordou com o numeral 1, não é verdade? 1. Então, 1 fica no singular. Show? Então, ó, daqui ao shopping
é 1 hora. Então, o verbo ficou no singular concordando com o número 1, com o numeral 1. Show, gente? Tranquilo? Ó, encerramos nosso capítulo 7, a teoria do nosso capítulo 7, tá? E na aula ao vivo nós faremos exercícios juntos. Percebam que vocês já tinham aprendido sobre o verbo ser e agora vocês aprenderam apenas algumas informaçõezinhas a mais. Show? Tranquilo, gente? Então, ó, finalizamos a nossa videoaula, ok? Nos encontramos na aula ao vivo e nas próximas videoaulas. Beijo, galera. Tchau, tchau.